Oi pessoal, hoje mais um episódio do nosso Banco Imobiliário do Infomoney com Giancarlo Nicastro. Bonito nome, né pessoal? Mais bonito ainda é o nome da empresa dele, Siila, S-I-I-L-A. O Giancarlo é quem revela pra gente os segredos de todos os imóveis, todos os ativos deste mercado. Ele faz um trabalho incrível de transparência, demonstrando pra gente o que é e como é que estão se comportando os ativos de cada um dos segmentos do mercado. É a nossa querida que sempre nos acompanha, Bia Kutait, editora de investimentos do Infomoney. Jean, obrigado por ter vindo. Conta um pouquinho da tua vida, do teu passado pregresso, não muito longínquo, senão esse programa não acaba. E depois fala como é que a Siila foi criada e há quanto tempo ela está no mercado. Tá contigo, bonitão. Legal, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. E a gente trabalha focado em imóveis comerciais, né? Então é galpão logístico, escritório corporativo e shopping center. A gente ainda não avançou a nossa empresa para o mercado de residencial. Então é legal frisar isso, porque às vezes as pessoas podem confundir. Então nosso foco aí é 100% em mercado comercial. Os galpões industriais estão dentro dessa tua lista de ativos? Não. Muito bem. Galpão industrial é um galpão isolado, montado por normalmente ele é montado para uma atividade específica, que é a indústria. Então ele é um mercado completamente diferente de um condomínio logístico. Muito legal essa tua explicação, porque a gente sempre fala isso, toda oportunidade que eu tenho de falar, de explicar no meu Instagram lá o que é a diferença entre um galpão logístico e industrial, porque o mercado não tinha essa percepção até muito pouco tempo, né? E são atividades completamente diferentes, embora de fora às vezes elas pareçam similares, né? O galpão, você olha, você não sabe se ele é logístico ou às vezes industrial. Mas essa é uma indústria recente no Brasil. A questão da logística, ela veio muito forte. A partir de 2010 começaram a vir com as empresas multinacionais vindo investir no Brasil e trazer o conceito de condomínios logísticos, grandes naves de 100, 200, 300 mil metros, modular, que você pode se adequar a 2 mil, 5 mil, 10 mil, você tem pé direito de 12 metros, carga de piso, enfim. Mas eu tô falando, eu não me apresentei. Eu sou Giancarlo Nicastro, trabalho no mercado imobiliário, sou engenheiro civil de formação, tenho um MBA em gestão estratégica e econômica de negócios pela FGV, tive passagens pela Gafisa, Odebrecht, Cyrela, trabalhei por muitos anos lá com Elihorn e quando eu saí da Cyrela, apareceu na minha frente a ideia de montar uma empresa no mercado da América Latina e o nome Siila vem disso, é Sistema de Informação Imobiliária Latino-Americano. Na época, 2014 para 2015, acabei conhecendo um americano que estava no Brasil e tinha a ideia de montar algo similar ao que a gente tem hoje, mas não tinha um conhecimento local. E resolvemos montar a empresa para atender a América Latina em abril de 2015. Primeira foto do mercado. Empresa independente vendendo informação, não existia. Então, quando você pensa em transparência, você pensa em isenção, a empresa não pode ter conflito de interesse. Então, quando eu estava na Cyrela, eu trabalhei na Cyrela Brasil Realty, que fazia escritórios office para vender saletinha e residencial. Na metade do caminho, eu mudei para CCP, que era a empresa que é a empresa do Elihorn, com outros investidores, que é focada nesse segmento que a gente atua hoje, shopping center, galpão logístico e escritórios corporativos. E eu tocava a área de novos negócios. Claro, é a área de compra do terreno para desenvolvimento de um produto, ou naquela época ainda não era tão comum você comprar um prédio pronto de escritórios, né? Quando a gente fazia uma análise de mercado, a gente era totalmente capenga, carente. Onde eu vou analisar o mercado? A gente pegava alguns dados que eram disponíveis no mercado e a gente tentava confrontar um dado de uma empresa, o dado de outra empresa, cada uma parecia um mercado distinto. E a gente estava falando do mesmo período, do mesmo produto e da mesma região. Só cada um tinha uma taxa de vacância, cada um tinha uma absorção, cada tinha um valor preço pedido. Até a classificação totalmente de padrão do imóvel era discrepante. Totalmente. Você tinha que olhar para alguém e confiar é com você que eu vou até o fim. Só que a gente nunca tinha um cross-checking, né? A gente nunca tinha como conferir se aquela informação é correta ou não. E estudando um pouco a América Latina, a gente identificou esse potencial de construir um banco de dados de uma empresa isenta de conflito para poder fazer a análise. Se eu tenho algum conflito, como é que eu vou te dar uma informação e te falar compre esse ativo se eu estou vendendo aquele
aquele ativo? As informações estão aqui. O papel aceita tudo. Então, a graça do nosso negócio, a força que a gente tem se dá na isenção do processo. Então, a informação não pode ter conflito. Tanto é que às vezes perguntam, quem são seus concorrentes? A gente não tem concorrente, porque empresa isenta só temos nós. A gente escuta muito no nosso mercado transparência, mas como que é a transparência? Eu mostro só o que eu quero e quando eu não quero... Transparência eventual. Exatamente. Então, o mercado brasileiro, ele trabalhava muito com preço pedido. Analisando esse mercado há 5 anos no detalhe, existem regiões, vou dar um exemplo, no Rio de Janeiro, o preço pedido para o preço transacionado de fato em escritórios chega a descolar 40%, ou seja, eu vou alugar R$100, eu peço R$100 e fecho por 60. Então, isso é um índice importante. Então, o que vale de fato para o mercado? O quanto foi transacionado, não quanto foi pedido. O preço pedido é uma métrica, a gente segue ela, confere, mas o que vale de fato é o preço de liquidez, não o preço de... Exatamente. De pedida. Porque quando você vai analisar a rentabilidade de um ativo, você precisa saber o quanto ele está rendendo de fato, e quanto que ele rende, o quanto que ele está alugado, quanto que pagam. Se você tem carência, se você tem desconto, escalonar, tudo isso tem que ser levado em conta para um cálculo de cap rate, para um cálculo mais apurado. Então, a nossa filosofia foi trazer transparência através de transações, coisa que não existia no mercado. Então, o que a gente faz? A gente vai, todos os cartórios, todas as compras e vendas são registradas, é lei, é obrigatório. Então, o nosso aí tem gente que fala, mas você faz isso, você vai em cada cartório, você pega cada matrícula. Sim, a gente vive disso. Como eu falei, a gente não tem conflito. Então, se eu só tenho uma fonte de receita que é vender informação, eu preciso ter a melhor informação, eu preciso estar mais bem informado. Então, o nosso trabalho é coletar dados no mercado o tempo inteiro nas fontes públicas. Você falou que todas as transações são registradas. Quando de compra e venda. E aluguel? A laranja vale o quanto de suco você extrai dela. Tá certo? Então, e como é que faz para apurar o valor de locação? Onde você consegue essas informações? Então, quando a gente começou o nosso trabalho, quando a gente falava com empresas multinacionais, principalmente as americanas, que estão investindo no Brasil, a gente precisa de dados de locação. Claro, tá aqui, pega o meu rent roll, pega aqui, o rent roll é todos os valores de locação de determinados ativos. Por quê? Lá fora isso é comum. Causa estranheza para eles que as pessoas que representam as empresas deles no Brasil não dividem esse dado, porque lá é lei, é obrigatório. Então, como que a gente começou o trabalho? O brasileiro, ele segue o fluxo, né? Então, quem tá ganhando vai seguindo. Então, a gente começou com as empresas norte-americanas, as empresas dividindo os dados com a gente e a gente começando a ligar para os inquilinos, porque o inquilino, normalmente ele faz uma locação que ele fecha lá um contrato em média 5 anos e ele não tem aquela movimentação constante. Então, para ele quer fazer um melhor negócio uma vez e daqui a 3 anos vai ter a renovatória e saber se ele está indo bem ou não. Então, quando a gente liga e fala, a gente é uma empresa de banco de dados, a gente sabe o valor do aluguel de cima, você pode dividir o seu contrato, ele fala, claro, tá aqui. Então, a gente começou a pegar muito contrato com os inquilinos, que queriam saber se tinham feito um bom negócio ou não. E o que eu costumo dizer é o seguinte, às vezes o proprietário fica bravo, porque você está divulgando meu dado, porque eu tenho um andar que está alocado a 120, outro a 80. Tem algum erro aí, porque o mesmo prédio, o mesmo ativo, mudar um andar para o outro e ter uma discrepância dessa, alguma coisa tem. Que não é culpa minha. O que eu faço? Eu olho e divulgo. Eu não assino o contrato. Eu falo para ele, se você aceitou em determinado momento, legal, você pegou o contrato e assinou. Não fui eu. Quando a gente lançou, foi uma época ingrata para o mercado, porque era 2015, 2016, onde o mercado estava caindo muito, os valores de locação muito baixos, ninguém queria divulgar nada, todo mundo desesperado, porque estavam tendo renovatórias para baixo. Então, você pagava 100, o cara vinha e falava, se você não reduzir para 80, eu vou sair porque tem uma oportunidade. Então, aquele mercado sangrando, todo mundo escondendo. 2018, virou. E as empresas começaram a alocar aquele mesmo ativo por 20%, 30% mais caro. E o que aconteceu? Ligavam pra gente, Jean, você pode dar publicidade? Eu queria divulgar pro mercado que eu fiz esse contrato. Então, quando tá a meu favor, todo mundo pode saber. Quando eu tô ganhando, todo mundo quer. Então, essa é o nosso compromisso, é mostrar a verdade. E quando a gente bota mais dados no mercado, o mercado fica mais maduro, o mercado fica mais coerente. O nosso sonho, porque o nosso ciclo é longo, né? Nosso mercado, ele é de 4 a 6 anos, pra você comprar um terreno, construir, entregar um ativo que vai movimentar o mercado para cima ou para baixo, etc. Mas o que a gente quer evitar num futuro? Porque todo mundo fala, o mercado é cíclico, tá todo mundo acostumado. Não, mas a gente pode diminuir essa onda. A gente não precisa sair de 30% de vacância para 12%. A gente pode sair de 12% para 18%, 18% para 14%. Como? Com transparência, com dados. Se eu sei que na minha vizinhança vou entregar 10 prédios, eu não vou entregar mais um, porque eu vou sangrar junto com eles. Então eu seguro um pouco, mudam as estratégias da empresa. Então o que a gente está acostumado a ver no Brasil? As empresas
entregando muito volume ao mesmo tempo. E o mercado é soberano, não tem jeito. É oferta e demanda. Então, entregam normalmente quando a economia está indo para o buraco. E aí o que acontece? Todo mundo sangrando, todo mundo sofrendo. Então, se você tem uma base de dados, se você tem uma análise mais próxima da realidade, a chance de errar é menor. Eu, quando costumava falar lá para os gringos, né? Olha, o mercado quer... Tem muita gente que pede os dados históricos, não sei o que. O gringo olhava para mim e falava, mas eles olham no retrovisor para andar para frente? Como é que ele quer andar para frente e projetar olhando para trás? Eu falo, não, justamente por isso. O mercado ele sofre muito, ele tem altos e baixos. Então, eles olham a curva de tendência que aconteceu e tentam projetar para frente para tentar se resguardar. Bom, me fala uma coisa aqui. E hoje quem são os sócios da Sila? Então, a gente tem duas grandes empresas institucionais, uma que é a RCA, ou RCA Analytics, que é uma empresa que vende dados no mercado americano há muitos anos, sediada em Nova York, e tem uma outra empresa chamada Altus Group, que é uma empresa com capital aberto na Bolsa do Canadá, que também trabalha com software, com venda. Nenhuma dessas empresas conflitam com comercialização, com qualquer outro tipo de coisa. Uma dúvida que muita gente tem, o caminho natural de uma empresa que tem todos os dados é comercializar. Não, gente, a gente não vai entrar para comercialização. A gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo, expandindo para a América Latina, trazendo mais análise, mais dado, aprofundando mais o mercado. Então, os sócios têm pessoas físicas, como eu e mais alguns, mas as grandes empresas públicas por trás são essas duas grandes empresas. Falando em América Latina, além do Brasil, vocês estão pretendendo ir para algum outro país? Já estão em algum outro país? Quais são os planos da Sila para a nossa América Latina? Como é que vocês estão vendo a América Latina? Para onde vocês vão? Se é que já não foram, conta aí pra gente quais são os planos. Quando a gente nasceu, o nosso plano, a gente quando foi olhar as maiores economias da América Latina, a gente já tinha no nosso DNA desde o D0 da empresa, começando pelo Brasil, por mim e pela maior economia da América Latina. Já estamos no México há 1 ano e meio, que já era o segundo passo, e agora a gente está indo para a Colômbia. Então são as 3 maiores economias que a gente identificou como oportunidade que a gente tinha que estar presente. Você falou, a gente não vende dados, né? O que vocês vendem exatamente? Que tipo de serviço e quem que compra? Além do banco de dados, obviamente, são as análises, né? Porque banco de dados por si só é uma planilha cheia de dados e que não diz nada se não tem ninguém sabendo interpretar. Um site na internet, onde você paga uma assinatura, e contratos anuais. Hoje em dia a gente já é uma norma de contratos por 2 anos no mínimo. E você pode optar em pagar mensalmente ou pagar uma vez só, pagar anual. O pessoal lá de fora gosta de pagar uma vez só. Então, tem acesso a toda a informação. Quais são as informações? Imagina a forma mais fácil de explicar. Imagina um prédio. Então, dentro desse prédio, você tem as especificações técnicas dele. Tamanho, quantos andares, tamanho de laje, elevadores, pé direito, todos os dados técnicos. Então, a gente tem esses dados e, além desses dados, a gente tem andar por andar, inquilino por inquilino, proprietário por proprietário, preço pedido e transação, que é o que a gente busca. Não temos 100%, porque não é um mercado transparente e é a nossa luta. Então, quando você tem o dado de um prédio, você tem o do vizinho, do outro, você começa a ter um bairro, uma região, uma cidade. E aí você começa a analisar esses dados. E além das propriedades e dos ativos já existentes, a gente também monitora os ativos futuros, que a gente chama. Então, os prédios ou os condomínios que estão em obra ou são terrenos e vão ser desenvolvidos, que a gente chama de estoque futuro. Então, para a gente fazer uma análise completa, a gente tem que saber o que existe no mercado, o que está vago, o que de fato está ocupado e o que vem pela frente, para a gente poder fazer projeções, etc. Então, a gente vende os dados e dentro do sistema você tem diversas análises. Então, o perfil de ocupação da região da JK é o mercado financeiro ou é o mercado de prestador de serviço, enfim. Então, a gente analisa não só o ativo, o proprietário, mas também o setor que cada empresa ocupa para poder trazer esse dado de uma forma mais mastigada, mais analisada. E quem que compra? Então, quem que compra? São grandes fundos de investimento, empresas institucionais que a gente chama, por exemplo, Cirela, por exemplo, Heinz, Tishman, empresas que investem nesse mercado e precisam dos dados ou para locar... XP, desculpa. Como é que é? Falha técnica. Ou para comprar um ativo, ou para vender um ativo, ou para fazer um melhor negócio. Então, a gente tem fundos de pensão, a gente tem fundos de pensão estrangeiros, a gente divide o dado todo em inglês e português. Então, a gente tem cliente de Emirados Árabes, a gente tem cliente de Dubai, enfim. Graças a Deus, a gente tem bastante coisa. E é legal você perguntar isso, porque um dos nossos propósitos também é levar para o mundo e trazer capital de estrangeiro para dentro do nosso país para investir. Como que você traz? Com confiança. E a confiança não é só na palavra.
palavra, nos dados. Os americanos, os gringos, eles adoram comps, que eles chamam, né? Que são os comparativos, os dados. Então, sempre quando ele vem fazer um investimento, ele quer saber tudo o que está acontecendo. Antigamente, ele não tinha essa foto na frente dele para poder tomar a decisão. Ele ia muito no feeling, etc., que também tem um pouco de feeling, claro, mas hoje ele consegue ter uma análise, ele consegue ter um dado e a gente consegue auxiliar. Então, a nossa causa é muito maior do que só trazer a gente quer uma melhora para o mercado como um todo. E aí, como é que você está vendo o mercado? Como é que você imagina que ele vai evoluir daqui para frente? O que eu te pergunto é o seguinte, nós passamos um período dramático, onde foi produzido realmente uma quantidade pequena para o que deveria ser para o tamanho do nosso país, e agora, de repente, uma arrancada principalmente nos fundos imobiliários de renda, né, que precisam comprar ativos prontos, performados, alugados, bonitinho. Será que tem produto para todos esses fundos, para toda essa vontade do investidor? Por mais que o mercado seja otimista, eu gosto de ser realista e sempre fui otimista também. Tem muito dinheiro no mercado. O mercado é muito pequeno. Por mais que a gente pense que o nosso mercado é grande, se a gente for falar de logística, a gente não tem 15 milhões de metros quadrados, 16 milhões de metros quadrados no Brasil inteiro. Ou seja, não tem propriedade, tem mais dinheiro do que ativo. E o mercado está começando a ficar caro. Por que o mercado está andando? Porque hoje, quando eu era na área de negócios, a gente comprava um ativo para dar 12% ao ano de rentabilidade. Hoje você vê empresas comprando para dar 5%, 6%. Por quê? A taxa de juros caiu. Então hoje não é um palavrão você comprar um ativo para te dar 6% de renda ao ano. A métrica mudou. A métrica mudou. Ou seja, nós éramos guiados pelo que a renda fixa pagava. Exatamente. Pela famosa Selic. Exatamente. Né? E de repente a Selic despencou, então 6, 7% ao ano passa a ser um excelente investimento. Com certeza. E ainda com a valorização do tijolo. Ainda com a valorização imobiliária, uma vez que ele se torna um bem escasso. Sim, e esse é o problema. Faria Lima a gente só tem uma. Cajamar a gente só tem uma região. Eu brinco que o Cajamar vai afundar, né? Eu tinha um chefe que falava pra mim, cuidado, o Cajamar vai afundar. Tem mais de 1 milhão de metros quadrados em Cajamar para condomínios logísticos. Não é nada. Que não é nada, mas é tudo muito concentrado. Então a gente não tem 10 prédios para se comprar de uma vez só, com ativos a mais. Então o que a gente está fazendo? A gente está vivendo um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente começa a ver no Brasil retrofit. Retrofit, para quem não conhece o termo, é você comprar um prédio antigo, um prédio bem localizado, porém totalmente defasado. Exatamente, com um elevador antigo. Você está retrofitando, reformando esse prédio, botando ele para o mercado de uma forma mais rápida para poder atender a demanda. A gente está vivendo um mercado que eu nunca tinha vivido, que são pré-locações. Mercados onde as empresas já estão pré-locando um prédio antes de estar pronto, com medo de não ter espaço naquela região. E realmente é isso mesmo. Então, o mercado está otimista, o mercado está furioso, mas eu tenho um pé atrás, porque o mercado está caro. O mercado está começando a ficar inflacionado dentro dos ativos. E esse é o meu medo, porque lá eu gosto de falar que o mercado brasileiro ele sempre corrigiu as extravagâncias que foram feitas, né? Mas eu tenho medo se ele vai corrigir de novo. Então, se Deus quiser, vai. Mas eu já vejo coisas que em temperatura normal de pressão isso não era possível. Então, eu tenho que frisar que o mercado tem muito dinheiro e pouca oportunidade boa no mercado. O mercado de logística, ele é recente, é de 2010 para cá. Então, 2010 não fez nenhuma década de logística. Então, é um mercado muito recente. É um mercado que, na minha opinião, é o que tende mais a crescer por conta do e-commerce. A gente tem menos de 5% ainda no e-commerce no Brasil. Imagina. Então, é um dado muito baixo, muito baixo. Tende muito a crescer. Nos Estados Unidos já é 25%. Já é 25%. É uma loucura. Quer dizer, os 25% do mercado de e-commerce nos Estados Unidos é algumas vezes todo o nosso mercado no Brasil. O e-commerce, como é que ele funciona? Coisa simples, tá? Para você ter e-commerce, o próprio nome já fala internet, você precisa ter acesso à internet. Tem lugares no Brasil que você não tem sinal de internet. Para você fazer uma compra online, você precisa ter um cartão de crédito. Mais da metade da população não tem acesso a um banco. Desbancarizada. Exatamente. Então, quando a gente fala em e-commerce, a gente não pode olhar só para nossa realidade aqui, São Paulo, Rio de Janeiro. O próprio Rio sofre com e-commerce. Tem lugares que a encomenda não chega por conta de segurança. Eles têm um hubzinho, aí chega um papelzinho, tem encomenda lá. O morador vai lá, o proprietário vai lá, tira lá, porque o carteiro, o entregador não entra naquele pedaço. Região. Então, a gente tem muito para melhorar. Não é só a questão de propriedades, de imóveis, mas também tem não só a infraestrutura, que é básico, que todo mundo sabe, mas tem outras coisas juntos.
Você falou que logística pode ser um dos setores que mais tende a crescer justamente por conta dessa parte, principalmente de comércio. Que setor especificamente a gente poderia ter mais cuidado hoje, pensando para o pequeno investidor, o que ele tem que estar mais ressabiado nesse mercado? Eu acho que o mercado que está mudando muito é shopping center. Justamente pelo e-commerce que a gente está falando aqui. Antigamente, os contratos de shopping, eles eram todos pautados em um aluguel mínimo mais um aluguel percentual, que o aluguel percentual, para quem não sabe, é X% das vendas daquela loja vão para o shopping center dentro do... Hoje em dia, você chega em lojas nos shopping centers que você já faz a compra online. O shopping não passa mais pelo shopping. Você está no shopping, mas você passa o cartão online e ela não é computada pelo shopping. Então, o modelo de shopping center está mudando muito. Então, o investidor tem que ter muito cuidado aonde está esse ativo, porque você tem cidades que não tem nem 500 mil habitantes com 3 shopping centers, não tem demanda para isso. Então hoje, se eu tivesse que dar um conselho para alguém, tomar cuidado com essa questão, porque além do ativo em si, é a forma como o mercado está se comportando, é a forma como a gente está. Eu tenho uma filha de 12 anos, a minha filha não tem paciência de passear em shopping. Minha filha, ela ainda não tem um cartão de crédito, mas ela não vai comprar em shopping. A cabeça dos jovens de hoje é muito diferente das nossas, mas os adolescentes aí não tem mais esse tipo de coisa. Então, eu teria um certo cuidado com a indústria de shopping center. Jean, quero voltar para o investidor. É uma pergunta, aliás, é uma provocação que eu sempre faço, que eu sempre te faço, e eu vou repetir a provocação, né? E você dá uma resposta sempre, você sai pela tangente. Já que, na verdade, você recomenda cuidado, elabore um produto que dê ao investidor comum, ao cidadão comum, que é lá o advogado, médico, engenheiro, que quer botar o dinheiro dele no fundo de fundo imobiliário, que ele possa consultar rapidamente, né, e saber qual é a qualidade ou qual é o conteúdo em termos imobiliário, uma análise feita por uma empresa que, como a sua, mostra tanta informação, talvez uma coisa sintética que ele possa acessar rapidamente, sem que isso seja extremamente oneroso, né? E aí, se ele tivesse uma grande plataforma como a tua, com informações ainda que não tão profundas, mas que desse para ele essa condição rápida de análise, eu acho que isso seria uma contribuição incrível e que você não precisa dar de graça, você pode vender, mas vende baratinho. Não, a gente hoje eu não vou sair pela tangente, a gente já está em elaboração desse produto. Realmente a nossa empresa foi constituída para ser um B2B, ou para quem não entende o termo, business to business, ou empresas para empresas. Esse era o nosso maior foco. As coisas vão evoluindo. A própria indústria dos fundos imobiliários, quando a gente começou, não tinham nem 200 mil investidores, pessoa física. Acho que não tinham 100 mil 100 mil, hoje já passou de 500 mil. Então a gente também está se adaptando a isso. Ele vai estar pronto, acho que em 6 meses, porque muita empresa no Brasil olha o nosso sistema ainda, gestores, donos das empresas falam, cara, com tanta informação, o que eu faço com isso? Porque o mercado não estava acostumado a trabalhar com tanta informação. Então a gente tem que tomar um cuidado também como levar a informação para um leigo. Leigo naquela matéria, por exemplo, falar uma absorção. Tem gente que, dentro da nossa indústria, você pode fazer uma enquete, o que é absorção bruta, tem gente que não sabe explicar o que é uma absorção bruta. E são termos do dia a dia que a gente utiliza. Então, não é só disponibilizar a informação, mas é falar de uma forma correta e simples. A gente pega relatórios, que como a gente está conversando aqui, a gente fica em busca de transações o tempo inteiro. Aí você pega, eu quero morrer quando eu olho um relatório e fala, contrato fechado com valores em linha de mercado. O que é linha de mercado? Eu estou nesse mercado há mais de 15 anos, eu não sei o que é linha de mercado, eu sei o quanto que é locado de fato, é isso que me importa. E a linha do mercado, cada um coloca a linha onde quer, Onde quer. Jean, aqui vai a pergunta que não quer calar. Uma das mais importantes perguntas dessa entrevista, desse podcast. Jean, aonde você gostaria de estar agora? Ou qual é o lugar que você mais gosta no mundo? O lugar que eu mais gosto no mundo é estar na casa de praia com meus pais, com meus filhos, meus irmãos, minha esposa, a família reunida. Eu sou italiano gosta de bagunça, família, gritaria. Então é na casa de praia que a gente se encontra, na Praia da Baleia, se alguém quiser, para ficar mais claro. É lá que eu gosto de estar, é para lá que eu vou. Bom, muito bem, já que você disse que você gostaria de estar aqui, porque tá aí esse é o lugar, que você convida a gente, que a gente vai pra lá e faz um podcast lá. Direto da praia. A beira-mar. Estão todos convidadíssimos. Maravilha, gente. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado, Bia. Foi realmente uma delícia estar aqui com vocês. Um podcast de altíssima qualidade, com uma empresa que realmente vem prestando um serviço para o mercado e agora, segundo promessa do Jean, vai passar a prestar informações relevantes para uma tomada de decisão segura dos nossos investidores. Muito obrigado e vamos em frente.
Eu que agradeço a oportunidade em estar aqui. Podem me cobrar. Eu tenho o maior prazer em poder dividir informações com esse mercado. Eu acho que eu costumo dizer que o nosso trabalho é para o mercado. A gente não trabalha para ninguém. A gente trabalha para a verdade e para uma transparência. É uma honra estar aqui e poder dividir um pouco do nosso trabalho aí, da nossa luta. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, pessoal. Foi ótimo e até a próxima, né?